Vamos falar agora de segurança dos candidatos. Fica aqui com a gente, tem apuração importante, como já pincelou o nosso analista Gustavo Uribe. O ex-presidente Lula, candidato pelo PT, cancelou o evento hoje que marcaria a estreia de sua campanha eleitoral por questões de segurança. O ex-presidente discursaria em uma fábrica na Zona Sul de São Paulo no início da manhã. Com o cancelamento da agenda, o evento de estreia de Lula vai ocorrer daqui a pouco na fábrica de veículos da Volkswagen em São Bernardo do Campo, cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. Como noticiado pela CNN, a Polícia Federal não viu elementos para incrementar de imediato e de forma ampla a segurança do candidato Lula e solicitou à equipe responsável pela segurança do petista que especifique quais são os riscos que ele corre antes de pedir os reforços. No documento, o time da PF, que acompanha Lula, falava em opositores radicalizados e acesso a armas de letalidade ampliada após mudanças na legislação promovida nos últimos anos. Os detalhes desse assunto estão no nosso site da CNN Brasil. Bom, Leandro, vamos ver aí, olha, dia 16, né, terça-feira, acredito que Lula deva ter a agenda até o final do mês, pelo menos já fechada, não? Já tem agenda fechada e ela está mantida. Eu perguntei para um dos coordenadores de campanha, né, se essa questão que a campanha alegou para cancelar o evento de hoje às 7 da manhã, a questão de segurança, ela impediria o Lula de fazer algum outro ato que está marcado já para esse mês. E a resposta que eu recebi é de que não, que as outras agendas, inclusive essa primeira grande que eu já mencionei em Minas Gerais, elas estão mantidas, né? A campanha do ex-presidente Lula planeja levá-lo para pelo menos 15 estados até o meio de setembro. Isso está sendo reposicionado agora por causa... Enfim, a agenda é sempre uma previsão, né? Das nossas vidas já é assim. Imagina numa campanha presidencial que você precisa percorrer um país que tem o tamanho de um continente. Então, precisa de uma atividade mais detida e mais organizada. A campanha está reformulando as rotas, mas a ideia de até o final de agosto estar em Atos, no Rio de Janeiro, no final do mês de agosto, São Paulo, provavelmente na próxima semana, em Minas Gerais, já nessa semana, isso tudo está mantido, pelo que me explicou o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, né, que é um dos coordenadores da campanha. Isso tudo está mantido e as questões de segurança, na verdade, elas impactaram essa agenda de hoje, por enquanto, né? A gente sabe que é uma preocupação do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro de maneira muito mais evidente, talvez, porque Bolsonaro é o principal, sofreu, né, um ato de violência política durante a campanha em 2018, dos mais graves da nossa história, sem dúvida, então é uma preocupação dos dois, mas por enquanto a agenda do Lula só teve essa alteração pontual. O Gustavo Uribe, a gente tem dito aqui, tem acompanhado alguns ataques, claro, nada comparado à facada que o presidente Jair Bolsonaro teve em 2018, mas a gente tem acompanhado aqui ataques frequentes ao ex-presidente Lula, inclusive um ataque a tiros também à caravana dele, a gente acompanhou militantes cercando, ou drones também jogando excrementos em protestos do ex-presidente Lula, em atos do ex-presidente Lula. Agora, existe um risco real, dizem os especialistas, mas quando a nota da campanha do presidente Lula diz opositores radicalizados e acesso a armas de letalidade ampliada, traz essa frase, ele também dá uma cutucada ali no governo do presidente Jair Bolsonaro, não? É uma provocada e são alguns posicionamentos internos da Polícia Federal que apontam por essa linha. Hoje houve o cancelamento, me explicaram, dentro do Partido dos Trabalhadores, porque a fábrica em São Paulo ficava próxima a outros prédios. Então você tinha um campo de visão de outros prédios para, eventualmente, uma ameaça ou um atentado. A fábrica da Volkswagen fica em separado, fica numa zona fabril do ABC, em que você tem uma separação dos locais. Então, é mais provável que você faça um cordão de isolamento e não há possibilidade de alguém de algum prédio vizinho acabar atentando contra a vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que houve o cancelamento. Mas é uma preocupação recorrente e é uma preocupação também de Jair Bolsonaro, que a gente vai falar mais tarde aqui no Visão CNN. Inclusive, o Gabinete de Segurança Institucional recebeu uma série de ameaças e já reconheceu a CNN Brasil que pode modificar os eventos de campanha caso você tenha ameaças que sejam
sejam um pouco mais prementes ou ameaças um pouco mais exaustivas, enfim, um pouco mais diretas à vida de Jair Bolsonaro. Há uma preocupação muito grande da campanha do ex-presidente, inclusive em todos esses eventos, os militantes petistas estão sendo recomendados a levar camisetas de outras cores que não sejam vermelho, justamente para trocarem de camiseta, não estarem com nenhum objeto cortante, porque haverá detector de metais. É uma eleição atípica. Nós sempre tivemos polarização no país, com exceção das eleições de 1989 e 2014. Mas a polarização do PT e PSDB sempre aconteceu. O que nós temos visto agora é uma radicalização. É diferente. E o que caberia agora? Que Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro pedissem aos seus militantes que não chegassem às vias de fato. Os dois não têm feito, mas o que a gente espera é isso, que tenhamos um processo democrático saudável, porque democracia implica em diálogo e não violência.